Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 15 de junho de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler um trecho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está transcrito no capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo que aborda o amai os vossos inimigos. E o primeiro item que abre o capítulo é exatamente a transcrição do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, que nós vamos ler. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, e que hoje, sobre a lição que estudaremos do perdão, que é uma exortação contida não somente nessa exortação de amar os nossos inimigos, como também foi a mensagem final que tu nos deixaste do alto da cruz, Senhor, quando endereçou ao Pai a afirmativa, a rogativa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, é uma virtude importantíssima na nossa trajetória, como todas as outras, mas que muitas vezes, caso nós ainda não estejamos a cultivá-la, a desenvolvê-la, a praticá-la, nos impede de avançar, nos impede, como nós veremos hoje, até mesmo de reencarnar. Então, que nós tenhamos sempre os nossos olhos atentos para essa virtude e que nos esforcemos sempre para conseguir desenvolvê-la, conquistá-la. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade no dia de hoje, antecipadamente gratos estamos em razão da reflexão que nos será trazida pelos teus emissários, pelos teus trabalhadores, Senhor Jesus, nossos amigos, nossos benfeitores, e assim pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós sabemos, junho é um mês voltado para a história de Célia Lúcius, em razão do livro 50 anos depois, que narra a sua trajetória aqui na Terra como Célia Lúcius, embora Emmanuel, o autor do livro 50 anos depois, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tenha nos deixado um outro romance, um outro livro, também ainda contando a trajetória,
as experiências, as vivências de Célia Lúcius, então, no livro, na ocasião em que reencarnou, aproximadamente 15 séculos depois, como Alcione, eles nos trazem exemplos, como nós vamos destacar hoje, de perdão. Semana passada nós falamos sobre exemplos de orgulho presentes no livro 50 anos depois. E hoje falaremos sobre o perdão presente também nessa obra e que é, como nós veremos, uma verdadeira aula prática de perdão. E se não fosse importante, Jesus não teria nos exortado, porque os judeus, os hebreus, na época ali de Moisés e antes de Jesus trazer a sua mensagem de amor, revelando inclusive a face de Deus como um pai amoroso e não como um senhor de guerra, né? E não como um Deus vingativo, exatamente, né? Como ele era entendido. Não que Deus fosse assim em algum momento, nunca, jamais. Mas nós humanos víamos Deus dessa forma. E Jesus veio revelar que Deus não é isso. Deus é amor, como disse João no seu evangelho. Então, para que nós pudéssemos compreender Deus dessa forma, Jesus exemplificou o perdão e nos exortou, porque a lei de Moisés dizia que os que eram adeptos, né, os que eram conterrâneos, os que eram da mesma raça, enfim, os hebreus, os judeus, os descendentes de Abraão deveriam seguir essa exortação de amar uns aos outros, amar o próximo. Mas o próximo, na concepção deles naquela época, não era simplesmente qualquer pessoa que fosse, né, um ser humano. Não era isso. Amar o próximo para eles, ou para nós outros, se estávamos lá, né, significava o quê? Amar aquele que tinha as mesmas características que nós outros, aquele que tinha o mesmo pensamento, aquele que tinha a mesma ideologia, a mesma religião, a mesma fé, a mesma ascendência. Então, qualquer divergência, qualquer diferença era motivo autorizado, inclusive por lei, para não amar, para não fazer tudo o que estivesse ao alcance no sentido de promover o bem, né? E eles achavam que estava tudo certo fazendo isso, porque era o que Moisés havia determinado, era o que a lei determinava. E Jesus vem exatamente dizer: ouvistes, aprendestes o que foi dito, amai o vosso próximo. E ainda tinha a complementação que é odiai, né? Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Quer dizer, aquele que era diferente, aquele que era divergente, nós, né, se éramos hebreus, se éramos judeus, seguidores de Moisés, nós estávamos autorizados a odiar. Jesus vem e muda. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é uma mudança radical. Isso é uma mudança de base, né? Uma mudança completa. Se você aprendeu a sua vida toda, sua família, seus pais, seus avós, seus ascendentes,
que você deveria amar somente aquele que era semelhante a você, que comungava com os mesmos pensamentos, ideais, hábitos, tradições, e os que não estivessem nessa condição deveriam ser odiados, Jesus vem e diz: não, você deve amar sim o seu próximo, aquele que é parecido, que tem os mesmos ideais, a mesma fé, a mesma tradição, a mesma cultura, mas também aquele que não tem nada disso, que é totalmente diferente de você e que muitas vezes pode parecer o seu inimigo. Daí porque Jesus contou a parábola do bom samaritano. Haroldo Dutra, num dos seus seminários, das suas palestras, ele diz que, na época, o samaritano, em relação ao povo judeu, era como se hoje, nos dias de hoje, Jesus fosse para um grupo de muçulmanos e dissesse assim: agora eu vou contar a parábola do bom americano. Então, quer dizer, aquele que é considerado infiel, né, totalmente errado, fora dos padrões, dos preceitos, da lei de Deus, da forma como nós entendemos, se nós fôssemos muçulmanos, por exemplo, viria Jesus e contaria a parábola do bom americano ou do bom sujeito que é considerado o infiel, o errado. Então foi isso que Jesus fez. Havia, né, esse preconceito em relação aos samaritanos, tanto que eles eram considerados e chamados cachorros de estrada, né? Eu já falei sobre isso também aqui uma vez, né? É como se eles considerassem os samaritanos uns animais, né? Igual a nós hoje ainda, quando estamos nervosos, exaltados, muitas vezes falamos impropérios em relação a um irmão nosso, né, numa situação de divergência, e xingamos, né, esse irmão, essa irmã, chamando-os, atribuindo-os nomes de animais ou chamando apenas de animal mesmo, né? É triste, é vergonhoso, mas nós ainda fazemos isso. Então, quer dizer, desde a época em que nós estávamos aqui, né, e considerávamos, talvez, os nossos irmãos samaritanos como animais, né, inferiores a nós outros, hoje fazemos a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente não evoluiu nada, a gente não avançou nada. Por isso que tem tanta gente com medo aí na época da transição em que estamos vivenciando de ser exilado. É porque parece que já está prevendo, né? Eu costumo brincar, de certa forma, dizendo que no mundo de regeneração, eu já falei isso com meus pais, com alguns amigos, no mundo de regeneração, o número de habitantes aqui do planeta Terra vai ser algo em torno de uns 300, vai ser um vilarejozinho pequeno com 300 pessoas, porque a maioria de nós outros não está em condições de habitar o planeta de regeneração. Nós vamos ser expurgados. Então, se a gente não quer ser expurgado, a gente tem que correr. Correr para conquistar virtudes, para abandonar maus hábitos, abandonar os nossos pecadinhos prediletos, conquistar a virtude do perdão. Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre o perdão no livro 50 anos depois. E o final do livro é exatamente essa aula. Glenda já iniciou o nosso mês de junho com aquela abordagem maravilhosa, muito interessante, né, de Elvídio, a trajetória de Elvídio, fazendo uma comparação com a parábola do filho pródigo, né, muito interessante. Semana passada nós falamos sobre casos e exemplos de orgulho presentes no livro 50 anos depois. E hoje, então, falaremos sobre alguns casos, né, algumas vivências ali de perdão, mais especificamente no plano espiritual, por ocasião do encontro, digamos assim, de todos os espíritos que se relacionaram ao longo da
história toda, da trajetória, né, daquela encarnação em que Célia foi Célia Lúcius, que teve como pai Elvídio Lúcius, que teve como irmã Elvídia, que teve como mãe Alba Lucínia, enfim, né? Como cunhado Fábio Cornélio, Caio Fabrício, né? Caio Fabrício, enfim, né? E todo aquele pessoal que participou ali, né? E que na hora que estava na espiritualidade começou, né, a entender, com a ajuda inclusive de alguns amigos e benfeitores, que o perdão é uma condição, né, sem a qual não poderiam reencarnar. E aí, só para a gente ter assim, um esclarecimento, digamos, né, de quão importante é o perdão nas nossas vidas, no livro, o Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, a questão 886, que pergunta, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ora, meus irmãos, quem melhor do que Jesus, né, para a gente ter um parâmetro de o que é caridade, né? Então, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos superiores responderam, benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Não é para com alguns, não é para com os que são semelhantes a nós outros, não é para os que têm o mesmo ideal político, não é para os que têm a mesma fé, não é para os que são apenas da mesma cor, da mesma raça. Não é nada disso. É para com todos. Benevolência para com todos. Ou seja, é nós desejarmos o bem de todos, mesmo daquele ou daquela que muitas vezes testa a nossa paciência. Não é verdade? Mesmo daquele ou daquela que se declarou um adversário, um inimigo, um antagonista. É de todos. É a gente conseguir não somente desejar o bem para essas pessoas, como a gente se alegrar quando o bem acontece na vida dessas pessoas. Então é a gente olhar aquele sujeito que testa a nossa paciência, se dando bem, sendo promovido, né? Tendo uma alegria na vida dele e a gente se alegrar com isso, e não ao contrário, ficar com raiva, né? Ficar praguejando, desejando mal. Isso é benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Ué, eu sou imperfeito. Eu, geralmente, peço, quero, desejo que as pessoas tenham indulgência para com as minhas imperfeições. Então a gente perde a paciência e fala, poxa, tenha paciência comigo, porque eu acabei perdendo a paciência, mas você me desculpe. Então, quer dizer, a gente pede para as outras pessoas, né, me perdoe, né, eu te ofendi, me perdoe, eu te caluniei, eu te prejudiquei, eu isso, eu aquilo, você me perdoe. Nas nossas orações a gente pede perdão a Deus, pede perdão a Jesus. Mas na hora da gente, né, ter indulgência, né, ter tolerância, digamos assim, indulgência, tolerância, né, com as imperfeições alheias, a gente não tem. Então a gente quer que as pessoas tenham tolerância com as nossas imperfeições. A gente quer que Deus, que Jesus, que os benfeitores tenham tolerância com as nossas imperfeições. Mas a gente não tolera as imperfeições de ninguém. E, por último, perdão das ofensas. Então é isso mesmo. Ofendemos, né, xingamos, caluniamos, prejudicamos,
roubamos, e a gente pede perdão esperando que a pessoa de fato nos perdoe, mas nós não costumamos perdoar. Então, por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deu uma medida ali muito interessante, que se nós atentarmos, nós vamos ver que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu não perdoo, eu nem preciso falar esse trecho da oração. Não preciso pedir para perdoar as minhas dívidas, porque eu não perdoo ninguém. Então, Jesus ensinou que nós temos legitimidade para pedir perdão quando a gente também perdoa. Se eu perdoo um pouquinho, eu vou ter legitimidade de pedir para me perdoarem um pouquinho. Se eu perdoo muito, eu vou ter legitimidade para pedir que me perdoem muito. Agora, se eu não perdoo nada, perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu não perdoo as dívidas dos outros? Como é que pode? Cadê o equilíbrio? Né? Então, tudo no mundo, tudo na vida tem um equilíbrio. Né? É o símbolo da balança. Né? Então, Jesus ensinou, na sua sabedoria divina, ele nos ensinou, só que a gente repete a oração sem refletir sobre o que está contido ali. Né? Quais palavras, quais frases, quais orações estão contidas ali nesse texto, né, que compõe a oração do Pai Nosso. Então, o que é caridade de verdade? É desejar o bem de todo mundo, ter tolerância com as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas, sejam elas quais forem. Pedro uma vez perguntou: Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Quer dizer, olha só, você já me ofendeu uma vez, eu te perdoei. Você já me ofendeu 2, eu te perdoei. 3, 4, 5, 6, 7. Perdoei 7 vezes. Tá bom? Isso é o limite, é o máximo? É Jesus, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí Chico Xavier uma vez, que aí a gente também, né, 7 vezes 70 dá 490. Uma senhora foi a Chico e perguntou: Chico, eu já perdoei meu marido 490 vezes, Chico. Agora eu não preciso perdoar mais, né? Aí Chico: não, minha filha. São 490 vezes cada erro. Então, meus irmãos, ou seja, é infinito. Sempre. A gente não pode ficar fazendo conta nos dedos ou na calculadora e nem colocar uma folha para ir anotando ali quantas vezes a gente já perdoou. É sempre. Então, na questão seguinte aqui do Livro dos Espíritos, 887, Kardec diz: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí os espíritos superiores responderam: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não é para a gente ser falso. Né? Do dia para a noite, nós odiávamos uma pessoa e vamos passar a ter todo o carinho, né? Como se fosse, inclusive, pelo que eles respondem aqui, o termo que eles usam, né? Terno e apaixonado. Quase como a gente lida em relação a nossa namorada, o nosso amor, né? Ah, minha queridinha, meu amor, minha linda, meu... Não é isso. Não é isso. Não foi isso os espíritos dizendo. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança.
Então, essa que é a questão. E aí, agora sim, né? No livro 50 anos depois, todos os espíritos já no mundo espiritual, né, na erraticidade, o título do capítulo é Nas Esferas Espirituais, num dado momento, alguns deles reunidos, Neio Lúcio diz, é inútil, diz Neio Lúcio bondosamente dirigindo-se aos filhos e amigos, é inútil mantermos propósitos de vindita depois das lutas terrestres, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Meus irmãos, aula prática de reencarnação, lei de causa e efeito, lei de amor, planejamento reencarnatório. Vejamos que maravilha, hein? E ele continua, né, Lúcio? Na minha última ida a Roma, tive ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Vejamos a lei de causa e efeito, né? Numa encarnação a gente está muito bem, muito poderoso, muito rico, muito isso, muito aquilo, e na outra, dependendo de como usamos esse muito que nos foi concedido, podemos vir, como aconteceu com ele, no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora, diz Neio Lúcio, tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com o maior amor a vontade divina. Sim, exclamava Lésio Munácio, então presente, nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tenho encontrado antigos nobres de nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra, sem escolherem as condições do futuro aprendizado. Olha aí, a reencarnação é um perdão de Deus para nós outros, oferecendo uma nova oportunidade. Olha o perdão aí, presente. O conhecimento no espaço aventava Elvídio Lúcio. Olha aí quanta gente reunida, né? Neio Lúcio, Lésio Munácio, Elvídio, todos eles conversando. O conhecimento no espaço parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos-nos capazes de todas as tarefas de redenção, porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Olha aí, muitas vezes a gente se acha o máximo, né? Se acha muito inteligente, muito isso, muito aquilo, muito importante. E aí, Elvídio, que foi, como nós dissemos na semana passada, né? Um braço direito ali do imperador, executor de tarefas, de missões, de encargos. Agora, no plano espiritual, ele chegava à conclusão de que grandes tarefas, grandes feitos, muitas vezes são ações humildes e pequeninas. Grande é a misericórdia de Jesus, dizia Neio, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucínia e da sua antiga serva, regressaram Nestório e Júlia Spinter, da sua excursão de amor e de fraternidade. A velha matrona trazia o semblante contrafeito, fornecendo aos companheiros o testemunho de sua amargura e de suas lágrimas. Então, minha mãe, exclamou Lucínia, abraçando-a ao mesmo tempo que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra. Conseguiste alguma coisa? Por enquanto, filhinha, retrucava Júlia Spinter, enxugando as lágrimas. Todos os meus esforços resultam inúteis. Infelizmente, Fábio não trabalha intimamente por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado nos seus pensamentos tristes,
não cede absolutamente às minhas súplicas. Entretanto, elucidava Nestório. Nestório é Emmanuel, hein, meus irmãos? Policarpo já se prepara junto de quantos o acompanham na luta para a próxima reencarnação coletiva. A nossa não poderá tardar muito. O único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inolvidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. Olha aí. Nestório, ou seja, Emmanuel, já estava advertindo ali os seus amigos, né, os que conviveram com ele. E olha que ele estava, na última encarnação, na condição de um escravo. E ele estava a destacar que nós outros, digamos assim, né, ainda não compreendemos o verdadeiro significado, né, do ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. E aí, Neio Lúcio perguntou, bastaria perdoarmos? E antes de falar a fala aqui, né, a pergunta de Neio Lúcio, meus irmãos, Nestório, ele já disse aqui, ó, o único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inolvidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. Sem perdão, a gente fica estacionado. Sem perdão, muitas vezes, a gente não consegue reencarnar. Olha como é sério, né? Como é sério. Aí perguntou Neio Lúcio, bastaria perdoarmos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Olha aí. Reencarnar? Sim, esclarecia Nestório na sua fé. O perdão sincero é uma grande conquista da alma. Aí vem uma narrativa aqui de como havia ainda uma certa dificuldade, né, desses espíritos mesmo em relação aos feitos, né, aos atos de Lólio Úrbico, Cláudia Sabina, né? Júlia Spinter diz assim, de minha parte, não tenho coisa alguma a perdoar aos outros. Desde a minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Olha como tem o que nós estamos falando hoje, uma vinculação, uma conexão com o que falamos na semana passada. A questão do orgulho. Muitas vezes a gente não consegue perdoar por orgulho. Por orgulho. Então ela, Júlia Spinter, disse aqui, né, confessou que ela rogou a Jesus, desde o momento da sua desencarnação, que fizesse com que ela esquecesse as expressões de orgulho e amor próprio para poder conseguir perdoar. Muito bem, minha irmã, advertia Neio com um sorriso sereno. Um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália. Geralmente, né, isso acontece em grande número. Mas, infelizmente, como ele próprio diz aqui, né, e como percebera que os presentes relembravam no íntimo os atos de Cláudia, em face de sua alusão generalizada, acrescentou com bondade: a mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo no seio da criação infinita. Então, olha que maravilha, que presente, né? Que
alavanca, que ferramenta maravilhosa que o espírito tem quando encarna como mulher e com a condição de ser mãe, né? Olha que maravilha! Isso é um presente de Deus, meus irmãos. E aí ele diz que a mulher que odeia é uma exceção, né? É quase que instintivo, natural, a mulher amar, justamente por causa desse dom, dessa característica da maternidade, né? E nós vemos seres humanos, infelizmente, né? Mulheres defendendo aborto, por exemplo, né? Que tristeza! Como essas almas se arrependerão, né? Quando se esclarecerem, né? Puxa vida, como que eu desperdicei, né, esse presente maravilhoso que Deus me deu. Mas enfim, nós hoje não vamos falar de aborto aqui, né? O tema é perdão. Então, a Téria, que também estava presente, foi aquela serva, né, que se dispôs a colaborar com os planos da Cláudia Sabina para que aquilo tudo acontecesse, né? Ela estava ali participando e disse: tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Neio Lúcio nos meus próximos trabalhos. Olha aí. Ora, filha, retrucou o ancião com um sorriso, bem sei que nada valho, mas terei imenso júbilo de se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que de futuro deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade, porque ela se deixou, né, levar pelo dinheiro. Ela foi muito bem paga por Cláudia Sabina e depois recebeu as joias de Célia Lúcia para que ela não contasse, né, a versão que ela foi paga para contar, né, que era: esse bebê é da Alba Lucínia. Primeiro ela foi paga por Cláudia Sabina para falar isso e para empreender, né, essa trama, né, digamos assim, concretizar, né, no seio ali do lar, da residência ali, né, de Ovídio Lúcio, de Alba Lucínia. Ela foi paga primeiramente por Cláudia Sabino para isso. E aí, Célia, diante daquela situação toda, não crendo que sua mãe tivesse traído seu pai, porque ela conhecia a mãe que ela tinha, ela sabia que era uma mulher digna, né? Ela disse: é meu esse bebê e toma aqui todas as minhas joias para que você sustente o que eu estou dizendo, que esse bebê é meu. Então você não vai falar nada que esse bebê é da minha mãe, que minha mãe traiu meu pai, nada disso. Embora Célia não acreditasse que isso fosse verdade. Mas para salvar a família, né, se sacrificando, como nós já destacamos também na semana passada, né, que ela correu sério risco, né, e quase foi morta pelo próprio pai, na iminência ali, né, logo após a revelação de que o filho era dela, né? Então ela deu as joias à Atéria e a Atéria aceitou. Então, quer dizer, era uma mulher muito ambiciosa, apegada, né, ao dinheiro, ao ouro, né? Então, Neio Lúcio, na hora que ela pede lá no plano espiritual para vir, né, como filha de Neio Lúcio, ele diz: eu vou ter muita satisfação se eu puder ser útil de alguma forma a você, né? Quero sim, mas vou te alertar, né? De futuro deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade. Aí Emmanuel até relata que todos sorriram, quer dizer, foi até um momento, digamos assim, de descontração. Ele alertou ela como um ancião, né? E cuidado, hein? Porque dinheiro é um negócio que faz a gente se perder, né? Aí o pessoal riu e tal, né? Ela aceitou, né? Porque ela já estava, né, consciente do que a tinha levado, né, a, digamos assim,
cometer aquele grande erro na última encarnação. E aí, mais para frente, né, o próprio Euvídio, por exemplo, fala que uma das situações que mais receio é a vida em comum com Lólio Úrbico, pois temo que ele reincida nas tendências inferiores da sua personalidade. Então, quer dizer, olha só, ele, no plano espiritual, estava dizendo, né, demonstrando ali, ele guardava aquela mágoa e tinha um certo receio de, se acontecesse de novo, quais seriam as consequências daquilo, né? E aí, Alba Lucínia, a própria Alba, sua esposa, né, a que havia sido a sua esposa e que tinha sofrido o assédio do Lólio Úrbico, convencê-lo-emos pela dedicação e pelo amor, esclareceu Alba Lucínia. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto, e estarei constantemente ao teu lado a fim de podermos transfundir os seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual. Então, quer dizer, olha só, Alba já estava demonstrando um certo perdão, né? Ela não estava tão magoada, preocupada com o que aconteceria, sabe-se lá como eu vou reagir, né? Não, nada disso. Já estava orando, estava a convencer, né, Euvídio de que, Jesus haverá de nos ajudar, né? E transformar esse tipo de sentimento, esse tipo de olhar que o Lólio Úrbico tinha em relação a ela própria, numa espécie de amor fraternal, né, de uma afeição espiritual, né, diferente. Sim, meus filhos, ponderava o experiente e generoso Neio Lúcio, precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade no porvir, uma alma existe credora da nossa compaixão mais profunda. E como Euvídio e a companheira silenciassem, adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou: refiro-me a Cláudia Sabina. Olha aí, ela que foi a mente, né, que tramou tudo, era a que mais necessitava do perdão de todos eles, né? Refiro-me a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração como um deserto árido. As últimas visitas que lhe fiz na região das sombras deixaram-me envolto num véu de amargura. Remorsos terríveis transformaram-lhe o mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações. Olha aí, ela já estava vivenciando o remorso. Porém, não havia ainda atingido o nível de arrependimento. Então, o remorso, né, transformou a mente, né, o mundo psíquico, como diz Neio Lúcio aqui, né, num caos de angustiosas perturbações. Debalde lhe tenho falado de Deus. Olha o carinho de Neio Lúcio em relação àquela que tinha sido a promotora, digamos assim, de toda a desgraça na vida, né, do seu filho, da sua nora, das suas netas, né? Então, tem que ser muito grande, né, para conseguir perdoar e ter esse carinho, esse zelo, essa preocupação, né, falando de Deus, de sua inesgotável misericórdia, porquanto na caligem de seus pensamentos não conseguem perceber as nossas advertências consoladoras. É o que mais acontece, meus irmãos, quando nós estamos no plano espiritual, né, com esses remorsos, muitas vezes, com pensamentos, né, de vibração, de teor vibratório ruim, baixo, negativo. Sempre tem algum benfeitor, sempre tem aquele espírito familiar que está em condições de nos ajudar, próximo de nós outros, e nós não percebemos. Nós não percebemos.
Aí diz Emmanuel aqui, Alba Lucínia e o companheiro ouviram-no comovidos e todavia abstiveram-se de comentar o doloroso assunto. Atéria, entretanto, que lhe bebia avidamente as palavras, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente. Meu generoso protetor, já fui notificado de que o meu roteiro de lutas se verificará em linhas paralelas ao de Cláudia Sabina. Lógico, né? Ela voltaria na outra encarnação, de certa forma vinculada ali a Cláudia Sabina. Ela que se predispôs a empreender, né, a trama, o plano, em vista de meus erros imperdoáveis. Contudo, suplico o vosso amparo. Mais uma vez ela estava se dirigindo a Neio Lúcio, né, pedindo ajuda. Apesar das novas energias que me felicitam a alma. Cláudia é autoritária e insinuante. E se hoje se encontra acabrunhada e ensandecida, em virtude dos sofrimentos no plano invisível, não duvido que novamente na Terra procure retomar a sua feição de orgulho e mandonismo. Olha aí, meus irmãos, mais uma vez, a questão do orgulho se vinculando, né, à nossa reflexão de hoje sobre o perdão, né, e por que nós falamos na semana passada do orgulho. Filha, ponderava o ancião com um leve sorriso, Jesus velará por nós, concedendo-nos a força precisa para o desempenho dos nossos deveres mais sagrados. Júlia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava por vezes, eu tudo daria para cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo, para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio, com o amparo do Cordeiro de Deus, que há de ouvir minhas sinceras rogativas. Ela era a mãe, né, do Fábio. A esposa, sim, né, do Fábio Cornélio. A vida do grupo do venerando Neio Lúcio decorria assim em expectativas promissoras para o futuro. Cada qual, erguendo muito alto o coração, buscava apreender cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus, de modo a recordar a sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. E aí, fala de Policarpo, Lésio Munácio, todos os outros também que estavam ligados, mais direta ou menos diretamente, estavam começando a chegar ali. E aí, no recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos plenos de receio e de esperança. Irmãos, começou a dizer um mentor divino, a cuja responsabilidade estava afeta a direção daquele amistoso conclave. Breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Olha como nós somos ajudados, meus irmãos. Mesmo nós tendo cometido erros na nossa encarnação, no plano espiritual, Jesus, né, tão misericordioso, Deus, que eles permitem que os benfeitores se aproximem de nós e nos instruam, nos esclareçam, né? Nós fazemos cursos, temos aulas, assistimos palestras, pregações, né? Para a gente continuar aprendendo e não, se nós ficássemos apenas, né, à mercê do que nós fizemos de errado e, né, como muitos acreditam, infelizmente, né, numa condenação, numa consequência daquilo que nós fizemos eterna, né, sem remédio, né,
sem reparação seria, né, um estado, né, de sofrimento, né, de pena eterna, que não condiz com o amor de Deus, que não condiz com o amor de Jesus, com a misericórdia. Então, eles permitem que nós sejamos esclarecidos. Nós teremos sim que pagar, que reparar. Muitas vezes o sofrimento não é nem algo que vem de fora, não. É como nós acabamos de ler. Cláudia Sabino estava ali a experimentar, né, situações provenientes do remorso, porque quando a gente faz algo errado, quando a gente peca, quando a gente comete um crime, não precisa ninguém fazer nada para a gente começar a sofrer, não. Primeiramente, a gente já está violando, né, desnaturando a nossa essência divina. Então, por mais que a gente não tenha uma consciência plena, né, como está no Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência. Então, a gente não tem consciência plena, mas quando a gente faz algo errado, a gente sabe, a gente percebe, a gente sente. Toca a campainha. Ah, mas o sujeito, Rafael, é muito atrasado, é muito inferior ainda e tal. Mas ele sabe, ele sente. Ele, na verdade, não é feliz fazendo aquilo. Por mais que ele possa aparentar, né, aquele sujeito cruel, né, que ri, às vezes, né, da desgraça dos outros, né, cenas dantescas que muitas vezes nós vemos, e pessoas comemorando, né, exibindo o resultado daquilo como um troféu, algo que a gente fala assim, gente, como é que pode um ser humano, num mundo que é já no segundo degrau, não é o mundo primitivo mais, é o mundo de provas e expiações, então já avançou alguma coisa, como é que uma pessoa pode agir dessa forma? Né? Mas no fim, na verdade, no fundo, ele não está feliz. Aquilo ali é uma ostentação de orgulho. Ele quer aparentar, né, ser um ser muito poderoso, muito isso, muito aquilo. Ele quer que os outros tenham medo dele, né, para ele ser respeitado, porque ele só consegue ser respeitado assim. Então, isso tudo denota, na verdade, uma fraqueza. Uma fraqueza. E aí, esse sujeito, né, quando cai em si, no mundo espiritual principalmente, ele começa a vivenciar todos esses tormentos. Todos esses tormentos. Só que aí, a misericórdia de Deus, né, o amor de Jesus vem e proporcionam esclarecimento a nós outros. Convidam-nos a que nós nos transformemos. Então, meu irmão, você quer se livrar disso? Quero. Então, você vai ter que passar, né, por alguma coisa, tal. Você vai ter que se quitar diante da lei. Você vai ter que reparar isso que você fez. Mas é possível. E aí você vai diminuir, vai amenizar. Num dado momento, vai cessar, interromper essa trajetória de sofrimento, de dor. Então, o esclarecimento é fundamental para nós outros. E aí, né, continuando aqui e terminando também, esse benfeitor diz, né, breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Olha aí. Agradeçamos a misericórdia do Senhor que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção, em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis, amai a luta redentora, como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Mas acima de nossas frontes há um reino de amor perene e de paz inolvidável que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência.
Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentastes o bafejo de sublimes consolações. Como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e a aventura que aguardam no infinito as almas redimidas. Todavia, é necessário regressardes à carne, a fim de poderdes experimentar o valor do vosso aprendizado. Aqui, meus irmãos, a gente vai fazer a prova sem consulta. Do lado de lá, a gente está tendo a aula, a gente está com a apostila, com um livro, mas a hora da prova sem consulta é aqui, na reencarnação. Então, aprendemos. Hoje é o dia da prova. Caderno e lápis, todo mundo fecha o caderno. Lápis e borracha, né, caneta, todo mundo fecha o caderno, fecha o livro, guarda na mochila. Agora a gente vai fazer um teste, né, como nós temíamos os professores que diziam, teste surpresa, guarda tudo, fica com lápis e a borracha só em cima da carteira, mas é isso. Então, aprendeu, né, já estudou, então agora está na hora de fazer o teste, fazer a prova. Sem consulta, né? Porque aí é o véu do esquecimento, né? As limitações que o nosso corpo de carne impõe. E disse aqui, né, ainda o benfeitor, é na terra escola dolorosa e bendita da alma que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras angustiosas e espessas. Enquanto se reparam na superfície os desvios das épocas remotas, faz-se mistério aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto. Olha aí, já estudamos, já aprendemos, agora nós vamos aplicar, né? Fazer a prova. Em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor. E aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem, para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no imo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo as angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Questão 625, de O Livro dos Espíritos. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Olha aí. Provar, né? Testemunhar. Amai, porém, a luta, como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual, imprescindível e precioso. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis então promovidos aos mundos de regeneração e de paz. Olha aí, a gente quer passar de ano, tem que fazer a prova, né? Onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança suprema. E aí, né, Emmanuel ainda fala aqui, né, que alguns estavam numa situação um pouco mais penosa, né, e, por exemplo, ele cita, né, a própria Cláudia Sabino, Fábio Cornélio, Silano, Lólio Úrbico, né, e alguns outros ainda, como Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos
e outros. E aí, num dado momento, né, o mentor, vejamos, hein? Eu vou terminar aqui com essa frase, né? Ele pergunta, esse mesmo mentor que estava fazendo esse esclarecimento, ele pergunta, né? Porque ficou muito claro que o que se precisava, né? Ele ainda, depois do trecho que eu li, ele fala que encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Olha aí. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos dias. Olha como que Jesus, né, Deus e a espiritualidade são bons conosco. Eles permitem que nós participemos, se nós tivermos um grau mínimo de reconhecimento, de esclarecimento, né? Sabendo o que a gente fez, tendo consciência, estando arrependido, né? Então, eles permitem que nós participemos, que nós escolhamos como, com quem que a gente vai reencarnar, né? De que forma e tal. O mentor está dizendo tudo isso. E tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que nestes momentos pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. E aí ele então termina dizendo, né, perguntando, né, todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? E aí eles começam a refletir ali sobre essa pergunta, né? Elvídio, Alba, Neio, Júlia Spinter, né? Todos ali que nós, né, citamos hoje. E eles, na verdade, não conseguem responder, porque sabiam já da importância, estavam tentando trabalhar ali a questão do perdão e tal, mas eles, digamos, não tiveram assim coragem, né, ou coragem de assumir, né, aquela afirmativa, né, estáis suficientemente, né, preparados, né, estáis certos de haver suficientemente perdoado, né? E Célia Lúcius aparece, então, nimbada de luz. Ela que foi a maior vítima, né? Digamos assim, né? Vítima, entre aspas, né? Mas ela que sofreu ali as consequências de toda aquela trama. E todo mundo começa a chorar, né? Diante da presença de Célia. Não tem mais o que falar, né? Porque se Célia, que sofreu tudo, está aqui, né? Dando seu amor, né? Sua graça, sua bênção, né? Sua misericórdia, seu perdão, né? A gente vai falar o quê? Né? A gente vai falar o quê? Então, termina, né, o livro, eu vou conclamar vocês a lerem, né, o livro, né? Porque eu, Glenda, temos dado alguns spoilers apenas, né? Mas leiam o livro, meus irmãos, durante esse mês de junho, né, que ainda dá tempo de ler, e vejam que maravilha, né? Que aula de evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que aula de perdão, que aula de tudo que tem de bom, né, na doutrina do nosso Senhor Jesus, né?
e que, graças à doutrina espírita, chegou a nós outros, né? Graças à psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, que a gente possa se esforçar aí para desenvolver essa virtude, sem a qual muitas vezes nós ficaremos impedidos até de reencarnar, né? Ou de participar do planejamento reencarnatório, e que abre portas, né? Permite que nós avancemos na nossa trajetória. E, inclusive, no próprio livro aqui, no trecho que nós lemos aqui rapidamente, fala de mundo de regeneração. Então, se a gente quer realmente isso, se a gente tem esse medo aí de ser expurgado, uma das virtudes que a gente tem que conquistar, né, além da humildade, por exemplo, né, que é o antídoto do orgulho, é o perdão. Sem isso, meus irmãos, a gente vai ser expurgado. Hein? Então, que a gente tenha essa certeza aí, né, de lutar, de se esforçar para conseguir isso, e que Deus possa fortalecer, né, nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança, para que a gente consiga conquistar essa virtude maravilhosa. Muito obrigado pela atenção de vocês, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma semana maravilhosa para todos nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite.